a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Para Ele são todas as coisas, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, come sondar seu juízo e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Glória a Deus. Saúde, irmãos, da paz do Senhor. Amém? Amém. Amém, amém. É uma noite fria, mas já sentimos forte a presença do Espírito Santo, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Amém? Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor com 523 da nossa harpa. Louvado seja Deus. Quando os irmãos orarem, vamos continuar apresentando o esposo da nossa irmã Miri, né? O pastor, ele está com problema de Alzheimer. Final de semana ela vinha para o culto, ela veio sexta-feira no centro de oração, saiu daqui muito alegre. Deus falou poderosamente com ela, mas ela vinha no domingo, só que ele caiu. Ela falou, a gente tenta com ele, mas do nada, um pouquinho que a gente saiu de perto, ele caiu, estava com a cabeça toda enfaixada. E ela não pôde vir hoje por conta disso, né? Vamos continuar orando, ajudando a serva do Senhor, né? E aí eu falei para ela que eu vou ver se estava fazer uma visitinha, uma oração lá na casa deles, né? Porque ela está tão feliz, estava aqui sexta-feira à tarde, né? Dona Marta, toda feliz, né? Saiu daqui toda feliz. Mas é assim mesmo, né? Nós estamos neste mundo, passamos por processos, mas o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas, né? A conosco também é abençoada de novo, né? Isso eu quero chamar você de Alessandra. Tu é teu nome, você quer chamar Gisele. Gisele, olha que diferença. Gisele, é uma amiga que eu conheci uns anos atrás, ela está no processo de libertação, e veio na terça passada, gostou, quis vir novamente, né? Tudo por ele, para ele são todas as coisas. Vamos adorar o Senhor, aquele que é digno de honra, de glória. Como nós devemos dizer a Gisele, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Volte
Cristo nos deu uma fonte escondida que qualquer sede não pode estancar. E muitas águas repletas de vida, sempre de graça nos
pesar, toda a canseira, todo o frio, toda a dor. E vamos adorar aquele que é digno de honra e de glória. Amém, amém? Vamos adorar. Gênesis 4 da nossa arca. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Desprezando toda dor, eu vou a cantar.
Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém? Amém. Nós vamos falar junto do nosso tema? Vamos lá. 1, 2, 3. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém? Amém. Louvado seja Deus, né? Coisa linda, né? Vamos santificar nossas vidas. Vamos orar, ora um pouco mais, jejum um pouco mais, santifique, né? Vamos continuar meditando na lei de dia e de noite, porque Jesus está voltando, né? Amém. Jesus está voltando individualmente para muita gente, já voltou individualmente para muita gente, e que eu e você possamos nos encontrar na brecha da oração, da santificação, sem a qual não veremos a Deus, né? Amém. Para orando, ora um pouco mais, jejum um pouco mais, medita na lei de dia e de noite no conjunto, né? Eu não posso só orar, né? E não ler a palavra, né? Temos que orar, consagrar nossas vidas, jejuar. Semana passada o pastor falou muito sobre o jejum, né? O jejum fortifica a nossa carne, né? Tem batalhas que só jejum e oração, casca de demônios só com jejum e oração, né? Então vamos continuar nos santificando, orando, porque o nosso Deus, Ele trabalha para aquele que Ele espera. Ele nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra, e a sua Ele já venceu. Você é muito mais que vencedor. Você que adentrou essas portas, a super cantanai, você é vencedora, porque você conseguiu chegar aqui. Muitas vezes o adversário tenta de toda maneira impedir, mas Deus te trouxe aqui, o anjo do Senhor, o Espírito Santo te conduziu até aqui. Então você é vencedora. Amém. Amém, amém. Eu já vou estar dando a oportunidade para o nosso querido pastor Gênesis, e nós vamos estar dando continuidade, né? Eu estou feliz nessa noite, porque eu já posso sentir a gloriosa presença do Espírito Santo. Amém. Amém, amado. Louvado seja Deus. Eu te agradeço, isso seja. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Amém. Pai de Deus, irmãos. Amém. Estamos na casa de Deus para nos fortalecermos nele. Amém. Aleluia. Vamos cumprimentar a nossa audiência à distância, aqueles que estão nos assistindo à distância. Vamos dizer para eles: Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler um texto que nós estamos falando aqui. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia. Abra sua Bíblia, mesmo assentados, em Efésios 6. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 10. Fala da armadura de Deus. Aleluia. Como nós precisamos de estar revestidos desta armadura, não é? Vamos lá, eu leio o verso, vocês leem o outro. Nós vamos até o... até o 20, né? Não vou até o 20, não. Vamos até o versículo... vamos até o 20. Vamos ouvir a sugestão aí que o irmão deu. Aleluia. Vamos lá, 10 ao 20. Eu leio um, vocês leem outro, terminamos com o 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vocês. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que passais estar firme contra as obras do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firme. Estai firmes, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz.
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. A nossa guerra, irmãos, Paulo fala também aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 2, ele diz: rogo-vos, pois, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a obediência. Então, a nossa batalha, a nossa luta, queridos, não é carnal. Mas às vezes nós nos embaraçamos com os outros, com pessoas, e não entendemos que há uma força que atua através das pessoas com o objetivo de tirar de nós a visão de Deus, não é? Ou dos propósitos de Deus. O que é que nós temos que fazer? Desprezar essas coisas, né? Não prestar os nossos lábios para repassar conversas ou falatórios, orar, não é? Revestir das armaduras de Deus. No demais, irmãos, nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Então estão aqui as armaduras, peças que nós temos que estar vestidos, olhando para Jesus, como Paulo diz ali no livro de Hebreus 12, né? Ele ainda fala uma palavra muito forte, diz: nós, pois, que estamos, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando ele fala nuvem de testemunhas, ele se refere aos heróis que estão descritos aqui no capítulo 11. Homens que no seu tempo, no seu trabalho, foram vencedores. Alguns morreram, mas na morte eles foram vencedores, não é? Porque a morte não tira a vitória do crente. Se a morte tirasse a vitória do crente, nós estávamos derrotados, porque o nosso mestre morreu. Mas ele morreu e ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Então, tomemos. Então, 12 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, olha só, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, outra diz perseverança, a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? É o 12. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Agora eu pergunto: quem é que quer sentar ao lado de Jesus como ele sentou ao lado do Pai? Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer eu, claro, todos nós queremos. E há uma promessa aqui, no capítulo 3 de Apocalipse, né? Versículo 21. Vamos recitar juntos? Põe aqui na telão para nós, irmão. Apocalipse 3, 21. Porque o crente derrotado está perdido. O crente tem que ser vencedor. Eu sempre sou vencedor. Eu posso estar quase quebrado,
não é? Saí de um problema, entrei no outro, mas estou aqui dando glória a Jesus. E digo para vocês, alegre, não é? Porque eu tenho o Senhor que está do meu lado. Quem tem o Senhor que está? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos dizer junto? Não, é o 21, né? Apocalipse 3, 21. 3, 21. Apocalipse 3. Não é 21, não. É 3. Isso, vai. Vamos lá? Juntos. Ao que vencer, lhe concederei se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Deus abençoe. Amém. Com Cristo nós somos mais, muito mais que vencedores. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou convidar a missionária Patrícia para sentar aqui conosco. Vem cá. Graças a Deus. Já vou estar dando uma oportunidade, irmãos, eu vou estar dando uma oportunidade para a missionária Marta. Depois nós vamos fazer de novo, eu vou tirar tudo e eu peço a gente para a mensagem. Tá bom, Marta? Ela está dando beijo na flor. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Paz do Senhor. Amém. Estamos alegres, né? Mais uma oportunidade, mais Glória a um Deus. dia. O Senhor tem nos dado para estarmos aqui na casa dele adorando Ele, né? Uma correria hoje, mas eu falei, Glória, Senhor, glória, eu vou ali te adorar, né? Saí de casa às 6h30. Eu falei, Senhor, prepara minha condução, como eu vinha de ônibus. E para a glória de Deus, Ele preparou ali. Eu saí de casa às 6h30, quando foi 10:07 eu já estava aqui, né? Achando que ia chegar atrasada, mas o Senhor conhece o desejo dos nossos corações. Aleluia. Ele sabe que quando a gente tem o desejo de estar na casa dele, né? Ele prepara tudo, né? O que está atrapalhando, ele tira os impedimentos. Ele sabe que nós estamos aqui porque nós vivemos a Glória, o nome dele, né? Porque só o nome dele é digno de ser adorado. Eu gostaria de deixar uma palavra nessa noite para a nossa meditação, né? Que se encontra no livro de Isaías, no seu capítulo número 40. Vou ler só 3 versículos, 29, 30 e 31, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Esse é o Deus que nós servimos, né? É como o pastor falou, né? A gente sai de uma igreja, entra em outra, mas a gente sabemos que temos um Deus que cuida de nós, né? Um Deus que a cada momento, a cada instante das nossas vidas está no controle de tudo, né? Quando a gente pensa às vezes que está sem forças para caminhar, sem forças para vencer aquela peleja, aí Ele renova as nossas forças, nos levanta, nos dá ânimo, né? Força, vigor para caminhar, né? E que nessa noite nós possamos crer, né? Que tudo que nós temos passado, o Senhor está no controle de Glória a Deus, né? Nada foge do controle das mãos de Deus, Ele tem tudo, e que na hora certa as nossas vitórias chegarão, né? Às vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu, porque a luta ali está, né? Anos que a gente está esperando, né? Mas eu creio que no momento certo Deus vai agir, né? Amém. Não importa o que estejamos
passando, o nome dele vai ser glorificado, né? Tudo para a glória dele. É como eu tenho falado com algumas pessoas, o que você passa é para aprendizado, né? É para aprendizado, é para Deus trabalhar, transformar as nossas vidas, renovar as nossas forças, né? Porque às vezes a gente precisa de ter alguns aprendizados nas nossas vidas, né? Precisa haver uma mudança, precisa haver uma transformação, e aí é Deus que nos habita, né? Mas tudo, o nome dele tem sido glorificado e vai ser glorificado nas nossas vidas, amém? E assim eu agradeço a oportunidade e as palmas. Glória a Deus, aleluia. É verdade. Nós temos que perseverar em oração, né? O Senhor, Ele tem trabalhado em nosso favor. Amém, amado? Amém. Diário do Carlos, vem adorar o Senhor. Eu estou feliz porque a nossa missionária Batista, cheguei a ter um sorriso estampado no rosto. Glória a Deus, Deus deu uma alegria de trabalhar. Estou muito feliz. Então, assim, já que o Carlos vai estar adorando, eu vou tirar tudo uma oferta para nós. Aleluia. Enquanto a missionária assim, você vai orar, a missionária junto, tá bom? Nós vamos concluir a missão. Deus é maravilhoso. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, oh amor, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Amém. A Amor vai tentar me ajudar ali, se acaso não sair, a gente pegou outro. Irmãos, eu gostaria de deixar aqui com os irmãos, Salmo 103, amém? Só alguns versículos. Salmo 103. Convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. Amém? Só alguns versículos. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém. Aleluia. Bem, só até aqui. Amém. Seus irmãos ali conseguiram? Abençoe. Deus maravilhoso. Acho que vai sair. Aleluia, Deus. Aleluia. Agora salva-me, Senhor. Agora salva-me, Senhor. Porque a vida sem Deus não tem nada. Eu era folha seca na calçada. Porque a alma sem Deus é
tão cansada. Se é feliz só de fachada, porque a vida sem Deus não deu em nada. Eu era folha seca na calçada, porque a alma sem Deus é tão cansada. Se é feliz só de fachada. De graça eu tentei achar uma saída, uma explicação pra minha alma sofrida. Como uma obra guarda-deriva em pleno oceano, me afoguei no mar da vida com sonhos em plano. Agora salva-me, Senhor. Agora salva-me, Senhor, porque a vida sem Deus não deu em nada. Eu era folha seca na calçada, porque a alma sem Deus é tão cansada. Se é feliz só de fachada, porque a vida sem Deus não deu em nada. Eu era folha seca na calçada, porque a alma sem Deus é tão cansada. Se é feliz só de fachada, se é feliz só de fachada, felicidade de fachada. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não podemos ter felicidade só de fachada, né? Da boca para fora. Mas com Jesus no coração a gente é feliz. Quem está feliz aqui com Jesus no coração? Louvado seja Deus, né? Nossa missionária Cícera vai estar orando pela nossa missionária Pati. Amém? Já que o cara vai estar orando pelas ofertas. Ah, já orou? Aleluia! Tu és maravilhoso, Pai. Nós vamos ouvir a mensagem, né? Deus já tem falado conosco desde o início. Vamos nos investir de toda a armadura de Deus para estar firme nos dias maus, né? Palavra do nosso pastor. Saúde, amada Igreja na Santa e Gloriosa Paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou deixar agora orar por ela, mas para a meditação da palavra, o Senhor me incomodou. Ali eu não posso levar para casa aquilo que não é meu. A campanha é santificado para que amanhã Deus faça maravilha. E o Senhor me levou em Êxodo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar só para meditação, que os irmãos depois medite nessa palavra. Êxodo 19, o texto diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje, e amanhã lavem eles seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Amém. Aleluia. Santificando, né? Para a gente ver, Jesus precisa estar realmente com a vida do jeito que Ele requer de cada um de nós. Amém? Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Amém. Venha cá, amado. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença estamos, ó Pai, sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar. Sabemos que o Senhor, Pai Santo, contempla as nossas vidas aqui, ó Deus. Senhor, meu Deus, estende as tuas mãos de poder e graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos caminhar na tua presença em espírito e em verdade. E ouvir a tua voz, a palavra a qual o Senhor já ouvimos aqui, Senhor. Que o Senhor trouxe a palavra, Pai querida, da armadura de Deus, que está em Efésios 6:10. Por diante, Senhor, que nós possamos estar, Pai Santo, Pai querido, tomando posse da palavra daquilo que o Senhor falou aqui neste lugar. Agora, Senhor, meu Deus, o Senhor também me levou
Senhor, meu Deus e meu Pai, 19:10, aleluia, de Êxodo, Senhor, e o Senhor quer que a tua igreja, teu povo se santifique mais para ver a tua glória, o teu poder e a tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. E agora, Pai, está a tua pequena, Pai Santo, Pai querido, aqui com a responsabilidade de transmitir a tua palavra, Pai. Que não seja ela, mas que seja o teu Santo Espírito, Senhor. Jesus querido e santo, que em cada dia mais, ó Pai querido, ela possa ser um instrumento nas tuas mãos, a qual tem sido, Pai. E que ela diminui, o teu nome venha ser engrandecido através da vida dela, meu Senhor. E assim, Senhor, meu Deus, eu oro entregando ela no teu altar. E na certeza que ela irá falar através do Senhor, Deus eterno e santo, que nós possamos guardar as tuas palavras em nossos corações e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Faça essa oração a ti em concordância com a tua igreja. E já te louvo e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Salve, irmão, com a Santa Paz do Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar no nome santo do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, sendo simplesmente um instrumento usado nas mãos do Senhor. Amém? A nossa missionária me convidou da outra vez, não deu. Foi que eu estava bem doente, enferma, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor hoje reservou o dia de hoje. Irmãos, para mim chegar às 7 horas aqui é muito complicado. Eu trabalho e é um pouco longe daqui, né, onde eu moro. Mas eu falei para o meu esposo, ele virou e falou assim: nós vamos chegar a tempo. E nós chegamos para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos abrir o tema, né, da campanha. Hoje é o último dia, né? Não? Amém? Vamos abrir aqui em Josué 3. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. O tema, os irmãos sabem que é a travessia do Jordão. Amém? Amém. 5, amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Amém. Como a nossa irmã veio aqui, ela estava lendo o versículo, e nós sabemos que do mesmo jeito que Jesus foi com Moisés, o Senhor também continuou com Josué. Amém. E quando nós vemos aqui sobre uma santificação, nós vemos aqui uma limpeza de dentro para fora. E quantos não querem se santificar? E nós sabemos que para ter a travessia do Rio Jordão, o povo teve que se santificar. E eu lendo lá no meu serviço, e eu comecei a escrever o que é uma santificação. Santificação refere-se ao processo de ser separado para uma vida de santidade. E quantos não querem ser separados? Mas assim, quando nós vemos, nós estamos tudo no povo do Senhor. Mas quantos são chamados e poucos são os escolhidos? Quantos estão dentro, mas não estão se limpando mesmo? O que é se limpar, missionária Patrícia? Se limpar é trocar de roupa? Missionária Patrícia, se limpar é colocar um vestido grandão e uma saia embaixo do braço? Não, isso é consequência a qual nós entregamos a nossa vida ao Senhor e sabemos que tem que ter mudança. Mas ser santificado é limpar o nosso coração e a nossa mente. Sabemos que a nossa luta é contra a nossa carne e contra os nossos desejos. Sabemos que todo dia nós lutamos com a nossa própria carne. Porque se nós olhar, nós olhamos e dizemos: eu já sou santo, entreguei a minha
a Josué para dar uma ordem ao povo de Israel: se santifica. Sabe, trazendo nos dias de hoje, nós podemos trazer e dizer: quantos o Senhor tem levantado como pastores, missionária, esposa de pastor, homens do Senhor, para dizer: se prepare, Jesus está voltando, se prepare, Jesus não quer perder nenhum de nós. É como usar pessoas que estão sendo usadas pelo Senhor para dizer: se converta, se converta, porque quantos estão anos e anos na casa do Senhor, mas não deixam o Senhor transformar por completo? Quantos estão dentro da casa do Senhor, não porque Ele já fez? Quantos estão na casa do Senhor pelo que Ele pode fazer materialmente? Mas na palavra do Senhor nós vemos que diz o quê? Buscar primeiro o reino dEle, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, pode ter certeza que o Senhor trabalha em todas as áreas da nossa vida. Essa campanha é a ordem: se santifica, se limpa, porque senão você não vai passar para o outro lado do rio, não vai atravessar. Eu quero atravessar, mas com bagagem, com sujeira, com mágoa, com raiva. Jesus está dizendo: eu quero fazer, eu quero realizar as promessas dele sobre a sua vida. Quantos estão questionando: Jesus, cadê a minha promessa? Mas Jesus está dizendo: a promessa está de pé, e você está esperando a promessa se santificando. É forte a palavra a qual está sendo ministrada nessas campanhas. Mas muitas vezes queremos vir em campanha e receber dizendo: eu vou dar, eu vou abrir, eu vou fazer. Mas se o povo não se santificava, eles não iam para o outro lado. Eu quero receber para o outro lado, mas o que eu estou fazendo antes de atravessar e ir para o outro lado, com a minha vitória sobre a minha vida? Vida de santidade, ou seja, de viver de acordo com a vontade de Deus. Aí Jesus colocou no meu coração: a vontade tem sido sua? O que tem prevalecido? A sua vontade? Muitas vezes falamos assim: eu confio no Senhor, eu vou numa consagração, eu vou num culto, eu coloquei nas mãos do Senhor. Mas quando a gente estamos na situação, nós resolvemos do nosso jeito. Nós colocamos a mão aonde não é para colocar. Se você colocou nas mãos do Senhor, quem vai trabalhar é o Senhor. Muitas vezes dizemos: o Senhor está no controle de tudo. Mas será que o Senhor está controlando ou somos nós mesmos que estamos controlando? O Deus a quem nós servimos é um Deus educado. Ele trabalha naquilo que você está falando. Como assim, missionária Patrícia? Quando nós vemos, como diz que as nossas palavras têm poder de abençoar e de amaldiçoar. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, Patrícia está falando fora da palavra, não é a palavra do Senhor. Quando Daniel orava 21 dias, que o inimigo veio tentar impedir dele receber o que era dele, mas Daniel se
que nós temos confiado num Deus a quem nos escolheu, não foi o homem. Quem nos escolheu foi o nosso general de guerra, que nunca perdeu nenhuma guerra. O que ele já fez por você, o que ele tem feito e o que ele ainda vai fazer. E afastando-se do pecado. É um processo contínuo de purificação e transformação que começa onde? Na nossa salvação. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós entregamos ela de corpo, alma e espírito. É por completo. Não tem como eu entregar minha vida pela metade. Porque o nosso Deus não trabalha pela metade. Não adianta eu dizer eu sou crente com o pé na igreja e outro pé no mundo. Ou dizendo que está com os dois pés dentro da igreja, mas o pensamento é do mundo, o coração é do mundo, os desejos é do mundo, os sonhos é do mundo. Nós estamos numa palavra qual está dizendo transformação por completo. Deus maravilhoso. Trabalha. Nós sabemos que Josué estava preparando o povo de Israel para atravessar o Rio Jordão, a fim de entrar na terra o quê? Prometida. Mas sabe o que eu acho interessante? Que o Senhor estava usando a vida de quem? De Josué, para aquele povo. E eu comecei a ler aqui, o 7 diz assim, ó. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Graças a Deus. Sabe o que eu vejo? O Senhor dizendo nessa campanha: tu tens se levantado como instrumento meu. Tu tens sido usado por mim. E será que tudo que você tem feito para mim não tem uma recompensa? Será que a tua separação, você ser diferente, muitos olharem para você e dizer: tá doido, é loucura, e você dizer: não, eu obedeço o que ele manda. Porque sabemos que para o mundo a palavra cruz é loucura, mas para nós a palavra cruz, a palavra do Senhor é vida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus maravilhoso. E aí eu vejo em santificar, ser separado pelo Senhor, Graças a Deus. é ter um juiz, um advogado e uma testemunha, que pode vir o levante que vier, mas você tem um juiz que não dorme e que bate o martelo ao seu favor, dizendo: a causa é ganha. Tu és maravilhoso. Quando eu vejo que ele estava falando para o povo se santificar,
mudança de caráter. Meu Deus, é forte. Sabe quando eu vejo separação? Eu vejo a passagem de Daniel, que Daniel se separou, aonde tinha carnes, aonde tinha mesa fartas, e ele disse: não vou comer. Deus é maravilhoso. Eu vou comer o quê? Legumes. Mas como? Se você tem que estar robusto, você tem que estar forte. E quantos têm se contaminado com carnes e comidas que têm levado à cegueira, que têm levado à morte espiritual, e acha que está comendo a melhor comida? Sabe quando eu vejo santificar, se separar, é ser sensível à voz de Cristo? Quantos dizem que eu tenho uma presença? Quem tem a presença não se corrompe. Quem se santifica não se embaraça. Quem se santifica se purifica. E quem tem a presença tem intimidade. E quem tem intimidade com o Pai tem ligação direta. Daniel se separou e começou a comer legumes. Quando foi para se apresentar, quem estava robusto? Quem estava pronto? Daniel. Muitos dizem ser crente é loucura. Sabe por quê? Muitos acham que são sábios, não têm sabedoria nenhuma. Se você não tiver a visão de Cristo, a tua sabedoria vai te levar a lugar nenhum. Vamos se santificar. Daniel se separou. E os degraus a qual o Senhor tinha na vida de Daniel, ninguém impediu. Porque Daniel se separou. E Jesus, eu vejo do alto do céu dizendo: está na minha posição, está do jeito que eu quero, está se separando. Então é hora de honrar a quem tem que honrar. E sabe o que eu vejo? Estamos vivendo um tempo a qual quantos estão se preocupando com cargo, com posição, com título, com cartaz, com seu nome, e tem se esquecido que nós somos escolhidos pela misericórdia dele, e que esse chamado será cobrado. Quantos estão fazendo de qualquer maneira? E naquele grande dia o Senhor vai dizer: o que eu te entreguei, o que tu fez? Era para o meu nome ser glorificado, ou era para você ser exaltado? Porque quem se santifica sabe que é nada sobre mim, é tudo sobre Ele, é para Ele, é para o nome dele ser glorificado. Mas aí quando nós vemos separação, quando nós vemos mudança, não é fácil. Porque quantos apontes você vai ter? Deus poderoso. Quantos vão apontar para você e dizer: está querendo ser santo demais, está querendo se aparecer. Mas ninguém sabe o preço a qual você tem pagado para estar na posição a qual o Senhor te chamou. Mas quantos estão querendo agradar o homem e se esqueceram de agradar a quem te chamou? Glória a Deus, tu és maravilhoso. Aí eu vejo
Josué falando com aquele povo para se santificar, para se limpar. E quantos estão dizendo? Quando eu falo quantos estão dizendo, da outra vez que eu vim aqui eu falei, nasci no berço evangélico. E mudou muito. Jesus não mudou. Meu Pai. Mas quantos estão mudando? Meu Deus. E colocando tantas coisas dentro das igrejas. E Jesus está tão longe. Para quê? Não precisa. Foi no seu tempo. Mas naquele tempo, quando Jesus usava um vaso, a qual muitas vezes não tinha nem leitura direito, quando pegava o microfone, o sentia o general de guerra dentro do ministério, curando, libertando, restaurando, fazendo algo do céu. Aleluia, Deus maravilhoso. Você ia para orar um pelo outro. Santificação, separação. Que nós possamos orar e dizer: Senhor, visite todos os ministérios. Que não seja corrompido. Senhor, que não se corrompa o pecado, a sujeira, a imundície. Que não se corrompa o dinheiro. Santifica e limpa o seu povo. Glória a Deus. Graças a Deus. E aí nós corremos para frente, que as horas não param. Sabemos que quando Daniel foi ali para subir mais no degrau, que estavam os presidentes dentro do palácio, eles queriam de todas as maneiras denegrir a imagem de Daniel. Procuravam e não achavam nada. Só achavam inocência em Daniel. Deus é maravilhoso. Mas Daniel separado, orava 3 vezes ao dia. Quantos querem dizer que são, mas não estão orando no dia nenhuma vez? É mais fácil dizer: missionário, ora por mim. Missionária, traz uma revelação para mim. Pastor, traz uma palavra para mim. Quantos não estão mais calejando o joelho para pagar um preço? Mas Daniel santificado, Daniel separado, Daniel não se corrompeu a presidente ou um cargo majoritário. Aleluia, aleluia, Deus. Foram mexer com quem? Com o Deus de Daniel.
começa lá porque a obra vai ser terminada lá. Porque se começou lá, vai ter que ser concluída. Aleluia. Deus é maravilhoso, graças a Deus. E aí, para mim correr, o que aconteceu? Daniel veio. Sabe o que eu acho interessante? Eu, missionária Patrícia, imaginando Daniel descendo de cabeça erguida para a cova, porque Daniel era inocente. Aleluia. Então, quem se levantar, você sabe o seu particular com Deus, então erga a sua cabeça. Não ande de cabeça baixa, não, porque você sabe que o juiz do juiz se levantará ao seu favor. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Daniel foi para a cova. Deus é maravilhoso. O rei pela manhã ele disse: Daniel, com uma voz bem triste, penso que eu queria escutar a voz dele. Quantos não querem mais escutar sua voz? Quantos não querem escutar sua voz? Porque a sua voz incomoda o inferno. E o inferno quer fechar a tua voz. Mas o general de guerra está dizendo: eu dou mais autoridade para tu abrir a boca e dizer: o Senhor me deu autoridade para levantar a mão e dizer: a minha casa te pertence, os meus te pertencem, e tu cai por terra. Autoridade do céu. Glória a Deus. Maravilhoso, meu Pai. Daniel falou: o quê? Aleluia. Sim, Deus é maravilhoso. o meu Deus achou inocência em mim e contra ti. O rei disse o quê? Aleluia. Abre essa cova agora. Sabe o que o Senhor está dizendo? Muitas vezes Ele até permite nós estar dentro. Mas quando Ele diz: acabou, é hora de sair e subir dizendo: Ele peleja por mim. Graças seja Deus. Graças a Deus. Daniel subiu de cabeça erguida, desceu e saiu de cabeça erguida. Quem se santifica se separa. Pode vir o vento que vier. Estou chorando, estou de cabeça erguida. Estou sendo molhada, mas de cabeça erguida. Mas eu quero dizer para vocês que aqueles que fizeram de tudo para Daniel ir para a cova, na palavra do Senhor diz que quando eles colocaram o pezinho deles na cova, que foram para a cova, eles foram o quê? Esmiuçados. Porque o leão não dormiu, não. O leão não jejou, não. O leão queria comer Daniel assim. Todos os dias os leões vêm para querer nos tragar. Mas Jesus, da onde aos anjos, diz: feche a boca do leão. Maravilhoso é o teu nome, Pai. Muito obrigado. Vida de santificação. Aleluia. Muito obrigado. Vida de santificação. Aleluia. Maravilhoso é o teu nome, Meu Deus. Pai. Aleluia. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia, glória, aleluia. E Jesus, aleluia. Deus maravilhoso. Ó, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã, porque ele não disse hoje, amanhã. Diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhã. Amém. Glória a Deus. Você já parou para pensar que você chora a noite toda, clamando, pagando preço, quando o Senhor te acorda, e quando chega no amanhã você diz: o Senhor me fortaleceu. Sabe o que é, missionária? É dizer: Senhor, à noite eu passei chorando, mas de manhã o Senhor diz: eu estou contigo, te fortalecendo e dizendo: há um tempo determinado para todas as coisas. Senhor, muito obrigado, Pai. Porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Nós estamos aonde? Na igreja. E a igreja nós somos família. E se nós pegar só aqui
maravilhoso da parte do Senhor, descendo algo do céu sobre esse ministério. É maravilha do céu que o homem não entende, mas quem tem visão espiritual, pastor, entende. Maravilha do céu que está a acontecer dentro deste lugar. A palavra não é mentirosa, não tem uma vírgula errada, é a maior profecia. E aqui diz, pastor, e o Senhor disse, hoje, é a palavra campanha, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todos. Meu pai é bem branquinho, mas o pastor, sabe o que dizer? Muitas vezes muitos olham e dizem, cabelo branco. Meu Deus. Não. Aí Jesus disse, quem escolheu ele fui eu. Aleluia. E nesta noite eu digo, começarei a engrandecer e a dizer que esse pastor aqui tem muito a ensinar para quem está começando a comer feijão e está achando que está comendo feijoada. Aleluia. Deus maravilhoso. Tu és. Aleluia. Pastor, eu segurando o Senhor com a minha mão. O Senhor visita o seu coração, a sua mente, a tua saúde. E o Senhor conhece o seu deitar e o seu levantar. E conhece a tua sinceridade, que tem subido até o trono de Papai do céu. E o Senhor diz, começarei hoje, de Canaramaná, hoje, algo novo do céu. Aleluia. Tu és maravilhoso. Muitas vezes entramos na igreja e questionamos tanta coisa. E o Senhor está dizendo nessa noite, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O lugar é santo. E quando o povo do Senhor se reúne, alguma coisa acontece. Então deixa acontecer na sua vida. Seja alcançada pelo Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo sobre a sua vida. E comece a profetizar no seu ministério, na tua casa, aonde você congrega. E o Senhor vai operar algo profundo da parte dele. Quer passar para o outro lado? Quer cantar o hino da vitória? Se lave, se purifica, se santifica. Olhe para você e queira mudar você. Muitas vezes queremos mudar todo mundo e se esquecemos que quem tem que mudar primeiro somos nós. Eu quero dizer que eu passei do horário, eu não vou pedir perdão porque até aqui o Senhor me deu. Mas eu quero dizer, irmãos, o Senhor está operando algo extraordinário nessa noite. E eu termino aqui, como sempre, eu termino todas as minhas pregações. A glória é dele, o poder é dele. Quem brilha aqui é ele. Que eu diminua e que ele cresça. Se ele não estivesse na casa, nada aconteceria. Mas a presença dele se faz presente nesta noite. E o Senhor jamais despede ninguém com a mão vazia. Então receba o que você vai buscar nessa noite. Eu agradeço essa oportunidade.
poderosamente conosco, né? Que palavra, para a glória de Deus. Eu quero dizer a missionária Patrícia, que da última vez que ela veio aqui, Deus usou ela para falar com a minha filha, com a Alessandra. Tudo que Deus usou aconteceu para a glória de Deus, né? Aí ela falou, mãe, quando ela voltar lá, falar para ela, se cumpriu tudo que Deus usou a boca da serva do Senhor. Amém? Amém. Amém, amados? Quem está feliz com Jesus? Né? Estamos chegando no término, vamos continuar orando, nos santificando, né? Porque Jesus está voltando, né? Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia fala olhar, vigiar e orar. Não adianta eu orar e não vigiar. E fração de segundo, tudo que eu faço cai por terra, né? Vamos vigiar na terra para morar no céu. Amém, amados? Vamos descer aqui para baixo, vamos terminar com o nosso brado de vitória, que é a nossa irmã Elisete, e vamos estar orando um pelos outros, né? Em nome de Jesus. Quero te agradecer a nossa missionária, né? Pela honra de estar conosco e dar paz lá para o seu pastor, para o seu esposo, para o seu pastor, né? Nosso pastor ali da Brasil para Cristo. Esses dias encontrei com ele, uma bênção, né? Família da Paz é uma bênção, para a glória de Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Deus de poder e glória. A oração que eu recebi, quando a irmã foi lá na minha casa, eu estava orando. Um período de oração para um casal. O nome dela é Camila, está grávida, e o esposo é Tiago. Só que ele, eu não sei dizer se ele era evangélico, só que ele está maltratando muito ela, muito mesmo, e essa menina está pedindo socorro. Então eu vou colocar no grupo para que nós estejamos orando, e ela crê que o Senhor vai agir do jeito dele. Então o nome dela é Camila e Tiago. Então, deixa eu dar um testemunho aqui. Hoje de manhã, quando eu levantei, foi uma noite que eu estou ainda me curando desse resfriado, saí de um problema e entrei no outro. Mas hoje de manhã, a minha esposa falou, nossa, eu levantei, como se Deus disse para mim, se hoje acabou, hoje vai começar. Aí houve esses pontos que aconteceram. E quando eu entrei aqui no templo, comecei a orar e aparecia assim aquela chapa preta querendo fazer um impedimento. Aí o Senhor descia e eu vi aquela luta. Eu falei, não, hoje é dia de vitória. Aleluia. Quando a irmã começou a profetizar, eu senti a visitação de Deus. Creio que eu e nós todos. Aleluia. Deus te abençoe e continue te usando. Amém? Tem que orar por alguém além dos nomes citados? Pelo esposo da nossa irmã Meire, né? Ele caiu, talvez não me faça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês olhem pela irmã Francisca. Irmã Francisca, que está muito mal, pode já nem estar entre nós, muito mal mesmo, e pela Josemar. E é uma batalha lá que eu não vou comentar, mas eles estão enfrentando uma batalha tremenda. Só Jesus. Só Jesus. Então vocês olham, irmão Francisco e Josemar também. A luta está grande lá. Vamos orar. Vamos clamar? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 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 Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas
consolações do Espírito Santo. Deus Conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga. Amém. Meu Rebeca, então.